meninas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento nosso especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido aos nossos movimentos do dia. Coisa mais linda! Bom dia, vizinha Aline! Coisa linda você por aqui, vamos começar. Hoje a gente vai fazer uma continuação do acordar de ontem, onde a gente estava falando sobre as raízes fortes, né? A importância da gente ter as raízes fortes para que a gente gere frutos suculentos. E as raízes fortes aqui são: quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo a minha luz, a minha sombra, quanto mais eu entendo os ambientes, as pessoas que me irritam, que me incomodam ou que me fazem bem, mais eu consigo entender sobre mim. E quanto mais eu entendo sobre mim, mais inteligência eu tenho para lidar com as situações. Então, quanto a raiz mais forte, mais eu vivo esse resultado. Quanto a raiz mais fraca, e vem um desafio, vem algum problema, a gente já logo cai, desiste e tenta começar outra coisa. Então ontem a gente falou disso e hoje a gente vai fazer um plus disso, que é uma continuação. Bom dia, Fran, bom dia, Lid, bom dia, Márcia, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar o nosso acordar no portal 12 do 12. Número 12 é a tríade, né? 1 mais 2, 3. E aqui pra gente, qual é a tríade? Existe a tríade da saúde, existe a tríade da doença. A tríade da doença é vítima, salvadora e agressora. Facinho a gente se coloca em uma dessas se não prestar atenção. Horas no pontinho da vítima, horas no pontinho da salvadora, horas no pontinho da agressora. A tríade da saúde é o ser, fazer e ter. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais as minhas raízes... Pode colocar. Eita! Quanto mais as minhas raízes são fortes, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu faço o que precisa fazer, eu tenho os resultados que eu mereço. Então, a tríade da saúde é o ser, fazer e ter. Pode. Ser, fazer e ter. Então, vamos nós ao nosso crescer do dia. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. E aqui muita gente já se perde. A nossa vida, ela acontece por pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 reinos, eles são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual, que são os 4 pilares da vila. Só um minutinho. Pode falar, filha. Não, aquela lá não. Hoje não. Aquela lá a gente já combinou. É só que eu saia, porque a Thalita... Tá, ó, quando acabar aqui a gente vai lá e resolve, tá bom? Vamos lá. E aí, bom dia, Érica maravilhosa. E aí, o que acontece? O que a maioria das pessoas não percebe é que o reino físico, ele é apenas uma impressão, um resultado dos outros 3. Então, muitas vezes a gente tá lá, meu corpo, ele tá com uma dor, ele tá com uma doença, ele tá com uma mancha, ele tá com um problema de libido, o corpo, ele tá conversando com a gente. Ele acorda cansado, eu me sinto irritada, ele tá ali falando com você. E muitas vezes o que a gente faz? A gente se conta historinha, é porque eu tô cansada, é porque eu não durmo direito, é porque eu tô trabalhando muito, é porque chega o final do ano a gente tá cansado. E a gente vai se trazendo um monte de historinha, se confortando com elas e não entendendo que aquilo tá acontecendo com frequência. Porque eu tô cansada um dia, descansar e no outro dia tá bem, tá tudo certo, faz parte da vida. Agora eu dormir, acordar cansada. Dormir cansada, acordar cansada. Ter problema de dormir. Eu vou dormir, tô cansada, mas tenho insônia, não consigo dormir. Acordo mais cansada. Aí a gente tem uma questão que a gente entra naquele lugar do é comum, mas não é normal, né?
E a gente precisa começar a sair desse lugar de normalizar, de ir no médico para resolver a questão da saúde e entender que é uma integração. Eu vou no médico, eu resolvo ali o problema de saúde para eu também não ficar sentindo dor, resolver o que precisar resolver, mas junto disso eu preciso começar a me questionar. Não começou essa doença, essa dor do nada. Para que ela começou? O que eu tô fazendo? Qual é o estilo de vida que eu tô vivendo que me trouxe nesse lugar? Quando a gente faz esse movimento de integração, as coisas começam a fazer sentido, porque você vai fazer o tratamento médico, o tratamento físico, mas você vai olhar na raiz, que é o emocional. Quando você olha na raiz, que é o emocional, você entende como que eu estava me comportando, o que estava acontecendo, o que recorrentemente vem acontecendo, que eu ando calando, que eu ando me contando historinha, que eu ando fazendo uma vista grossa. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que a vida está convidando a gente a se conhecer mais, a entender mais sobre nós mesmas. E quanto mais a gente entende sobre nós, mais potência a gente tem para poder lidar com as situações da melhor forma. Bom dia, Nailê. Bom dia, Vivi. Aí ele traz o seguinte aqui, né? A saúde, ela é resultado. O dinheiro é resultado. A riqueza é resultado. A doença é resultado. O seu peso é resultado. As suas dores, as suas doenças, a sua canseira, o seu estresse, eles são resultados. Nós vivemos em um mundo de causa e efeito. Aquilo que eu faço repetidas vezes vai me gerar um resultado, né? A semente, pegando o acordar de ontem, a semente que eu planto vai ser o fruto que eu vou colher. Só que se eu tiver as minhas raízes fracas, o fruto ele vai vir de uma forma. Se eu tiver as minhas raízes fortes, o fruto vai vir de outra. Nas raízes fracas, o fruto ele pode até vir, mas ele vem sangrando a gente por dentro. A gente faz no esforço para ter algum resultado. E a gente se esforça para ter um resultado pequeno. Quando a gente tá na nossa raiz profunda, a gente coloca a nossa energia, mas a gente começa a fazer movimentos inteligentes. Eu faço aqueles movimentos conscientes que vão me aproximar do meu sonho. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei os lugares que eu mereço estar. Eu sei as pessoas que ativam em mim algum tipo de sentimento, de emoção que é ruim. Eu consigo perceber que a pessoa, quando ativa alguma coisa em mim, ela tá querendo me ensinar alguma coisa, porque não é sobre ela, é sobre mim. Então a gente começa a ganhar esse entendimento e as coisas começam a fluir de uma forma diferente e, obviamente, o nosso corpo começa a responder com mais saúde. Então ele traz aqui o seguinte: você já ouviu dizer que a doença é um enorme problema? Nossa, eu tô doente, a vida para, né? Eu tô com um enorme problema. Eu lembro quando meu pai, ele passou por um câncer. E foi na época que eu estava já despertando para a minha questão de engravidar, que eu já tinha feito 2 tratamentos de FIV e não tinha conseguido engravidar. E aí, naquele momento, eu sabia que a infertilidade também é uma doença. Então, eu estava vivendo uma doença e ele estava vivendo outra doença ao mesmo tempo. E quando ele detectou, né, foi assim, foi uma coisa, nossa, que maravilhoso. Lógico que não. Mas eu virei pro meu pai e falei assim: pai, a doença é uma forma da vida falar pra gente o quanto a gente é amado e dar oportunidade pra gente viver e não morrer. Então ela só vem pedindo pra gente poder voltar pra gente. E eu fui fazendo esse movimento comigo e ele foi fazendo o movimento dele com ele. E eu engravidei das meninas depois de um tempo, né, no meu despertar. Mas foi logo assim, eu comecei a despertar, fazer esse movimento que eu falo pra vocês, fortalecer as minhas raízes. E quando eu fui fazer outro tratamento, eu engravidei delas. O meu pai fez a cirurgia, foi super bem, né? Graças a Deus tá aí super saudável, brinca com as meninas, curte as meninas. Por quê? Porque quando a gente olha para a doença como uma forma de punição,
a gente vai ter um resultado. E quando a gente tem esse olhar, é que para essa área da vida, a gente tá com as nossas raízes fracas. Eu tô com o meu emocional fraco, eu tô com a minha mentalidade fraca, eu tô com a minha fé fraca. Quando eu olho para uma doença, né, para um diagnóstico, com o olhar de uma bênção, né, a vida falando que me ama, ela tá me dando oportunidade de viver. E ela tá querendo se comunicar comigo através, né, da doença. Que fala assim, meu, simplesmente você se perdeu de você, as suas raízes estão enfraquecendo e você está adoecendo. Volta para você, fortalece as suas raízes, que você vai começar a gerar os frutos suculentos. E eu tô falando isso focado na saúde. Mas se você pegar... Saúde eu não tô com problema. Eu tô com problema no dinheiro, no relacionamento, na carreira. Vale para tudo. Começa a prestar atenção. Então você já viu alguém dizer que a doença é um problema enorme? Na verdade, ela nunca é um problema. E sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra, do que está acontecendo dentro de você. E antes dela virar uma doença, ela já veio avisando muito pra gente. Com alergias, com problemas de pele, com dores de cabeça, com cólicas constantes, com irritações, com estresse, com falta de paciência. E a gente, com falta de libido, e a gente muitas vezes não se percebe, acredita que é assim mesmo, minhas amigas também vivem isso, tá todo mundo igual, é a idade. Não, não é. É porque as pessoas estão no automático. Elas estão vivendo uma corrida de ratos. E a gente não precisa disso. Que bom que apareceu a Joaninha, Fran, coisa linda. Então, a doença, ela é o efeito, ela é o resultado. Mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu exterior é você modificando o seu interior. Você pode tomar o remédio que for para resolver uma doença. Se você não olhar o seu interior, daqui a um tempo essa doença volta. A gente precisa resolver o interior, a causa do problema, não o efeito dele. O efeito a gente vai ali resolver para não ficar doendo em nós, né? A dor física. Ninguém merece acordar e dormir com dor. Então eu vou resolver o efeito no médico. Mas eu preciso entender a causa. E para eu resolver a causa, eu preciso entender sobre mim, né? Então aí você precisa buscar, né, se conhecer mais. Quaisquer que sejam os seus resultados, sejam eles doentes, saudáveis, abundantes, escassos, bons, maus, positivos, negativos, lembre-se de que o seu mundo exterior, ele é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque elas não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Cuide da sua raiz. Vizinhas, fala pra mim se fez sentido o acordar de hoje pra vocês. Coloquem joaninhas pra eu saber. E aí hoje no portal, né, 12 do 12, um portal que é o número 1 e o número 2 que formam a tríade, eu vou convidar vocês a fazer um decreto bem simples. Pra quê? Pra que a gente finalize agora no dia 12, esse lugar de viver uma vida doente e para que a gente assuma uma vida saudável. E esse decreto é você fechar o seu olho, colocar a mão no seu coração e sentir cada palavra. É uma frase bem simples, mas que vai começar a trazer para você um poder de você começar a se olhar de uma forma diferente. Então, a sugestão aqui do acordar de hoje é você se conectar com você e falar assim: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Quem é?
Quem eu sou dentro de mim cria os meus resultados externos. A tríade da saúde é o ser, fazer e ter. Quem eu sou faz eu fazer os movimentos que eu preciso fazer para ter os resultados que eu mereço. Então, se eu quero me tornar uma pessoa saudável, eu preciso começar a ter hábitos saudáveis. Quanto mais eu sou saudável na minha mentalidade, nas minhas emoções, mais eu falo assim, opa, eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana, eu vou dormir até as 10 horas da noite, mais cedo, eu vou dormir sem o celular do meu lado, eu vou desligar essa televisão com noticiário ruim, não sei o que você vai fazer. Eu vou parar de cuidar da vida dos outros e começar a olhar pra minha vida, porque quando eu cuido da minha vida, eu dou espaço pro outro cuidar da vida dele. Então a gente vai entendendo ali, né, aonde é o nosso lugar, qual é o movimento que a gente precisa fazer. Aí você vira pra você e você fala, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente saudável. Esse é o nosso decreto, para que você comece a dar passos e se olhar diferente. Agora, não adianta fazer o decreto e não viver diferente. Ah, mas Joy, eu começo e paro, eu fico empolgada e paro. Muito típico, né? Principalmente de começo de ano, de começo de ciclo, de começo de mês, de virada de aniversário, é muito típico. Mas por que eu começo e eu paro? Porque você não se conhece. Porque você não sabe o que faz você começar e você parar. Quando você começar a se conhecer, você vai começar a entender o que é que eu começo a fazer e por que eu me comporto assim? E quando você sabe o porquê das coisas acontecem com você, que isso tá dentro de você, faz parte da sua história, você começa a conseguir mudar isso. Mas é só se conhecendo. Não tem como a gente fazer isso sem se conhecer. E engana-se quem vira e fala assim, eu me conheço. Tá bom, você se conhece? E por que não muda? E por que continua tendo esses resultados? E por que começa e para? E por que não toma a decisão que pra você é importante tomar? E por que não assume ser quem você é e viver a vida que você quer? Foi aqui que a gente decidiu, né? Porque não se conhece. Porque tá vivendo uma vida pra agradar os outros. Tá com medo de tomar suas decisões, se tornar diferente e não agradar e não ser amada e não ter a família ao lado. Mas isso não vai acontecer. Fofo, né? Foi eu. Que linda! Então, vizinhos, eu desejo a vocês uma sexta-feira abençoada. Que vocês tenham um final de semana incrível. Semana que vem estamos aqui juntas no nosso acordar e eu espero vocês. Enquanto a maioria das pessoas já está empurrando o final do ano com a barriga, nós estamos aqui olhando para nós e fazendo o nosso movimento. Então eu espero vocês comigo. Um beijo grande no coração.